A paz do nosso Senhor Jesus, Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo. Amém? No livro de Jó, do capítulo 22, versículo 26, tem uma palavra de Deus para você. Deleitar-se-á, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Quem falou essas palavras foi um dos amigos de Jó, Elifaz. E esses versículos, eles estão aqui, escritos no livro de Jó. E é interessante que esse capítulo, Elifaz está chamando a atenção de Jó e está dizendo para Jó que ele está passando pelo que ele está passando porque ele está em pecado. E vocês sabem, a história de Jó, e vocês sabem que não é isso. Ele não estava em pecado, mas foi permissão de Deus dele ser tentado, porque Deus queria mostrar para o inimigo, para Satanás, que o coração de Jó não estava nas coisas materiais. Aonde é que estava o coração de Jó? Em Deus. Aí no versículo 26 que eu acabei de ler para você, deleitar-se-á, pois, no Todo-Poderoso. E nós sabemos que deleitar é uma coisa que você tem que ter prazer nela, né? Você tem que ter prazer, você tem que ter satisfação, você tem que ter contentamento. E você tem que reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus da sua vida. Porque não adianta você estar na presença de Deus forçado. Isso não é deleitar-se em Deus. Você tem que ter prazer de estar diante do Senhor e ser o seu servo. Quando você tem isso como uma obrigação, você não sente prazer. Quando você vai trabalhar em um lugar que você não gosta, mas porque você precisa, e é uma obrigação você trabalhar lá e cumprir o seu horário, porque financeiramente falando você precisa. Mas você não tem satisfação. É só um dever. E adorar a Deus encaixa nisso. Como assim? Você tem que ter prazer de adorar a Deus. Adorar a Deus não se pode tornar uma obrigação, uma rotina para você. Ah, mas rotina faz parte da vida. Faz. Eu acordo, eu escovo os meus dentes, eu vou me vestir, eu vou me alimentar, eu tomo meu pequeno almoço, vou trabalhar, faço as coisas que, no meu cotidiano é normal. Mas adorar a Deus não se deve se tornar uma rotina para você. Só vou adorar a Deus porque tem que adorar. Não, você tem que ter prazer todos os dias de estar diante da presença de Deus. Às vezes a gente não para pensar, mas nós somos assim. Nós começamos a habituar. Talvez você já até se habituou, todos os dias você escuta uma mensagem. Por quê? Se tornou um hábito. Ah, eu tenho que ouvir uma mensagem. Tem vezes que você coloca no seu ouvido, um foninho de ouvido. Para ouvir, você está lá fazendo seus afazeres e você está escutando a pregação. Mas se tornou um hábito que você nem está prestando atenção, de fato, naquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. A gente, para estar na presença de Deus, nós, para estarmos na presença de Deus, a gente tem que ter noção que a gente não está na presença de qualquer um. Você não está na presença do seu melhor amigo, do seu familiar, do seu amigo de trabalho, do seu colega de trabalho. Você não está na presença de uma pessoa comum. Você está na presença, quando você entra na presença de Deus, você está na presença de um Deus extraordinário. E adorar a Deus não se pode se tornar rotina. Vou adorar porque já estou habituado a fazer isso. Não. Adorar a Deus tem que ser você se deleitar nele, ter prazer
É de você ajoelhar, entrar no seu quarto e ajoelhar ao Senhor. Não sei como é que você faz, cada um tem uma intimidade com Deus, mas você ter prazer naquele momento de falar com Deus. Ou de você ouvir uma mensagem como essa e você ter prazer de ouvir, saber que Deus está falando com você. Só que quando as coisas se tornam rotineiro, também se torna cansativo. Não é? Diz que não é. Não é assim que funciona? Quando você tem uma rotina, sempre a mesma coisa, acorda, faz aquilo, dorme já pensando que no outro dia tem que fazer igual, não se torna cansativo? Aí quando vem o período de férias, o que acontece? Uau, está chegando o momento de mudar. Vou mudar de cenário, vou fazer coisas novas, e isso alegra o quê? O nosso coração. Então, adorar a Deus não pode ser rotineiro, não pode fazer parte da sua rotina. Tem que ser o quê? Uma obrigação? Não, porque Deus não quer que você seja obrigada a nada. Até por isso, nós nos encaixamos no livre-arbítrio. Então, o que você quer dizer, Silene? Que adorar a Deus tem que ser algo satisfatório para você. Vou dar um exemplo para você. Comer não te deixa satisfeito? As suas refeições, você está lá com fome, todo dia você tem que comer. Se você ficar sem comida, você não fica aquela pessoa ranzinza, amarga, ou nervosa, estressada, não sei qual adjetivo que eu posso dar para isso, mas eu quero dizer para você que tem gente que fica chateado por não comer, muda totalmente. Por quê? Porque a comida é satisfatória para a pessoa. Quando você toma um banho, né? Tem gente que não gosta de tomar banho, mas tem uns que gostam de tomar banho, gostam do seu banho. Aí você vai tomar banho, não é satisfatório, não sabe bem sentir, né, aquela água, sair dali limpo. Tem coisas da nossa vida que é satisfatória. E Deus tem que ser assim na nossa vida. A gente tem que sentir satisfação, prazer, contentamento de estar diante de um Deus tão grande. Não pode ser obrigado. Não vem com essa história, mas eu tenho que cumprir esse propósito, eu vou acordar, e às vezes você não está com vontade. Aí você vai orar, a sua oração não passa do teto, porque você está fazendo aquilo obrigado. Você não está se deleitando de fato no Todo-Poderoso. Aí se eu não me deleito no Todo-Poderoso, o meu coração não está nele. Porque quando ele está dizendo essas palavras para Jó, ele está dizendo, se o seu coração de fato está em Deus, porque se nós de fato estamos em Deus, significa que os mandamentos de Deus, eles estão enraizados em nós, sem sombra de dúvida. Se você admira uma pessoa, vou dar um exemplo, você admira um cantor famoso, você admira as músicas desse cantor, quem é o fã desse cantor sabe todas as músicas do seu álbum. Se o cantor chegar nessa pessoa, nesse fã, e perguntar a cor da roupa que ele mais gosta, o fã vai saber. Se perguntar qual a música que é mais cantada, o fã, ainda de falar que sabe qual música, ainda canta a música toda. Por quê? Porque é um fã desse cantor. Quando você vamos dizer assim, fã de Deus, você tem prazer nele, você olha para Deus e ele é o seu ídolo, você sabe tudo de Deus. Você conhece a palavra de Deus e você sabe o que Deus gosta e Deus não gosta. Por isso que ele estava dizendo, você vai se deleitar, pois no Senhor Todo-Poderoso, e você vai levantar o rosto para ele. Você vai orar a ele e ele te ouvirá. E pagarás os votos que você fez com ele. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Como assim? Se eu projeto qualquer coisa, vai sair bem? Aqui está dizendo, se projetas alguma coisa, não é qualquer coisa, alguma coisa que está no quê? Na direção de Deus, na vontade de Deus. Então, se eu sou casado e eu projeto me separar da mulher e casar com outra que já está em vista, isso não vai funcionar. A luz não vai brilhar no seu caminho, porque isso está fora da palavra. Deus não se agrada disso. O que ele faz, estava dizendo, se você projeta algo que agrada o coração de Deus, vai
dar certo, vai funcionar. Quando a palavra diz que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, nós pedimos mal, é porque nosso coração de fato não está no Todo-Poderoso. Os mandamentos de Deus não estão infiltrados dentro de nós. Porque nós pedimos muitas coisas para o nosso deleite, não para Deus, de fato. Nós não estamos deleitando em Deus, nós estamos deleitando em nós mesmos. Nosso prazer é nas nossas escolhas. Muita gente quer casa boa, carro bom, fama, para quê? Para mostrar para o próximo que ele tem. De fato, faz aí uma pesquisa, vamos dizer que 80% é assim ou mais. Que querem ter as coisas, é simplesmente para dizer que tem posse daquilo. Mas quando nós temos Deus no centro da nossa vida, você não vai fazer as coisas para o seu próprio deleite. Por quê? Porque você vai entender que todas as coisas que Ele te entregou, primeiro, Ele te deu e Ele está confiando nas suas mãos. E segundo, não é só para o seu desejo pessoal. Ele realiza desejos? Realiza. Ele é o Aladim, o Aladim lá que você esfrega lá aquela lâmpada mágica, né? E ele sai? Não, Deus não é assim. Deus não é realizador de desejos. Não é assim que funciona com Deus. Deus é Deus de propósito. Só que tem desejos no nosso coração, vontades, porque desejos são vontades. De ter aquilo que é você olhar e falar assim, eu tenho vontade de ter, mas eu não tenho condições de ter agora, certo? É mais ou menos assim. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O nosso Deus é Deus de propósitos. E Ele coloca desejos em você para que propósitos sejam cumpridos. Deus não coloca desejos em você passageiros. Esquece isso. Entendeu? Aqueles desejos assim, tão carnais, estúpidos. Não são desejos de Deus. A gente tem que orar a Deus quando a gente quer comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, realizar algo pessoal. A primeira coisa, você vai orar ao Espírito Santo e vai perguntar se esse desejo, ele vem do Senhor, se ele é um desejo seu, carnal, ou se é Satanás que está colocando esses desejos no seu coração. Se você orar ao Senhor, pode ter certeza, o que é de Deus vai permanecer, o que é seu vai desaparecer, esse desejo, ele desaparece rápido, e o que é de Satanás, Deus tira, não permanece. Mas os desejos de Deus vai ficar aí, sabe, batendo, latejando dentro de você. Então, o nosso Deus não é o Aladim da lâmpada mágica. Não é assim que funcionam as coisas. Porque se nós nos deleitamos no Senhor, nós sabemos a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não brigamos com Deus para que Deus faça algo que está fora da vontade dele. A gente simplesmente confia nele, entrega o nosso caminho, né, nas mãos dele, e a palavra diz que o mais ele vai fazer. A minha parte eu faço confiar. E se ele me manda fazer alguma coisa, eu vou fazer, eu vou obedecer. E a segurança, ela não vem de mim, não vem do homem. A segurança vem de Deus. Então, se eu projeto alguma coisa, ela vai sair bem, porque esse projeto já foi projetado no coração de Deus para você. Presta atenção que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Tem coisas aí que você sentiu desejos. Ah, eu tenho vontade de ter essa chácara. Ah, eu tenho vontade de ter esse carro. E já passou. Porque quando você olha para aquela chácara, você não quer morar em fazenda, não quer morar na roça. Não é? Por quê? Porque é um desejo que era seu. Agora, quando é o desejo de Deus, pode passar anos, pode passar, olha, datas e mais datas. Quando você olha para aquilo, o seu coração, ele fica incendiado. Então, o nosso Deus, por que ele faz isso? Para você não esquecer da promessa. Eu sempre gosto de trazer a vida de José, por quê? Porque José é um exemplo para mim, para você, de perseverança. Ou você acha que José, às vezes, não ficava assim, eu acho que eu sonhei demais. Claro que sim. Mas dentro dele, sem sombra de dúvida, havia uma chama que ardia. José, esse não é o seu lugar. Não é aí, porque a gente sabe. O Espírito Santo de Deus fala conosco, que aí não é o seu lugar. Aí é só um lugar que você vai passar.
mas não é aí que você vai ficar. E José, dentro do coração dele, ele tinha isso. Não vai ser na casa de Potifar, não vai ser aqui nessa cadeia que eu vou ficar. Não foi lá na masmorra onde, né? Até que ele estava lá, mas ele era um preso, mas na realidade é ele que regia tudo, porque o carcereiro confiava nele. Mas mesmo assim ele sabia que o lugar dele não era ali, porque a promessa que Deus tinha para com ele era maior. E a chama ardia dentro dele, e ele sabia que no tempo certo Deus tiraria ele daquele lugar. Até porque quando ele foi revelar os sonhos do padeiro Mor e do copeiro Mor, o que aconteceu? O padeiro morreu, certo? O copeiro voltou a servir o rei, o vinho do rei. E ele se esqueceu de José. E a palavra diz que ele não esqueceu um dia, não. Passado 2 anos é que Deus permitiu o faraó ter um sonho. Aí foi a estratégia que Deus usou para recordar o copeiro que havia um intérprete lá na prisão, lá no cárcere, que se chamava José. E o que tinha saído da boca dele aconteceu. O amigo morre, né? O colega morre e ele passa a servir a Faraó como de costume. Então, a promessa de Deus estava lá no coração de José. Estava. Porque se não estivesse, José já tinha fracassado, sabe quando? Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar. Ele já era para ter caído com aquela mulher. Mas a promessa estava lá. O desejo do Senhor estava ardendo dentro dele. Eu sei que tem desejos dentro de você que você até tenta esquecer. E você já orou a Deus, isso deve ser de mim. Não. Se continuam dentro de você e se está em cima da palavra de Deus, baseado naquilo que Deus nos deixa declarado, pode ter certeza, é o desejo de Deus para você também. Eu lembro de um testemunho de uma irmã muito usada por Deus, tem programas, né, de televisão, faz programa de televisão pregando a palavra de Deus, e ela diz que no começo da fé dela, ela sempre foi uma pessoa assim, com filhos doentes, crianças doentes, financeiramente falando não tinha nada. Depois cresceu no lar evangélico, mas via como o pai tratava a mãe, infiel, a mãe sempre ali lutando e Deus não respondia a oração da mãe. Então criou dentro dela uma resistência espiritual. Então ela cresceu assim, crendo, duvidando ao mesmo tempo. Mas um dia ela teve um encontro com Deus e ela disse que o desejo no coração dela, dentro da alma dela, ela via ela vestida bem penteada, porque ela disse que teve uma fase que os dentes, ela tinha vergonha de rir, porque ela não tinha os dentes da frente. Ela não tinha condições de ir no dentista, arrumar os dentes. Ela disse que estava magra, com 2 filhos, ia para a igreja, empurrava um no carrinho, o outro carregava, às vezes ia de bicicleta, quando eles estavam maiores, colocava os 2 na bicicletinha, ia para a igreja. Só que ela se via vestida bem elegantemente, bem penteada, bem maquiada, com a empresa dela. Esse era o sonho dela. E ela conta o quê? Que olhando assim, até ela mesma duvidava. Como? Olha quem eu sou, olha onde eu estou. Como vou ser essa pessoa que eu estou vendo? Acha que José não se via como administrador? Acha que quando José estava lá na casa de Potifar, ele não se via sendo grande? Nós humanos fomos feitos para sonhar. Deus nos fez sonhadores. E hoje eu falo, se você não sonha, você está aí um vivo morto. Você tem que sonhar, projetar, realizar. Aí o que acontece? Acontece que ela falava, como eu vou sair desse nível e entrar nesse nível aí, que para mim é impossível. Mas o desejo contínuo estava dentro dela. E o que aconteceu? Os anos passaram.
Porque há uma fase de tratamento e você tem que respeitar essa fase. Deus não permite essa fase para você regredir. Nunca Deus permite uma luta para você regredir. É sempre para o seu próprio progresso. E nessa fase difícil dela, dessa fase complicada, que não tinha dinheiro, morava de aluguel, às vezes não tinha o carro, quando tinha o carro não tinha dinheiro para gasolina, aí ela queria comprar uma coisa no mercado, não tinha nada. Aí você pensa assim, nossa, como eu vou sair dessa situação? Aí o que Deus faz? O que Deus faz? Deus muda a sorte dela. Ela começou a servir a Deus. Aí ela teve problema com o filho. O filho sofreu um acidente, perdeu o braço. Ia perder o braço, ia amputar o braço do menino. Mas ela convicta, orando ao Senhor, sabe? E Deus deu a cura para aquela criança. Não foi preciso amputar aquele braço. O outro filho tinha convulsões. E convulsões assim, gente, para a vida toda. Ele tinha que tomar remédio, medicamento, ser medicado, senão aconteceria repetidamente, sempre a mesma coisa. Sempre repetidamente, sempre medicamentos e mais medicamentos. Mas ela colocou no coração, eu sirvo o Deus da cura e o meu filho será curado. Ela passou anos no hospital com aquela criança. E toda a gente falava, não, mãezinha, desiste disso, meu filho também tem o mesmo problema. E olha, tem que ser, tem que aceitar. E ela não aceita, Senhor. Eu não aceito. O Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que dá vida. O Senhor deu vida para o meu filho. O braço dele era para ser amputado. O Senhor não deixou ser. O médico falou, eu vou amputar o braço do seu filho. E ela orou aquela noite, Deus ouviu a oração. E no outro dia, o braço dele estava tendo movimento, coisa que ele não tinha. E ela falou, Deus, o Senhor não muda. E o Senhor vai curar o meu outro filho. E Deus curou. São homens hoje, né, formados, advogados. E onde que você quer chegar, Silene? Eu quero chegar ao seguinte, que a vida dela foi uma vida difícil. Talvez você também está passando por essa fase difícil. Quem nunca passou? E quem nunca vai passar? Todos nós tem esse caminho, sabe? Que é difícil, que parece que não vai, que eu não tenho força nas pernas. Mas aí o nosso Deus vem e ele vai lá e acende aquela faísquinha que está ali, quase, né? Aquela brasa que está quase a apagar. E ele coloca esses desejos novamente no seu coração. E ela conta que Deus deu uma empresa para ela. Ela começou a vender imóveis. Deus deu uma imobiliária para ela. Através dessa empresa, Deus mudou a vida financeira dela e da casa dela. É claro que hoje ela não trabalha nesse ramo, porque ela tem a vida 100% dedicada à obra do Senhor. Mas o testemunho dela é para nossa edificação, que aquilo que ela sonhava, não era ela que estava sonhando, era Deus que já tinha sonhado por ela. E eu sei que tem desejos no seu coração que já está aí, olha, perpetuando por muito tempo. E você pergunta assim, será que é de mim isso? Porque já tem tanto tempo e não tem se tornado realidade. Ainda continua aí? É porque Deus quer realizar. Ainda está aí? É porque Deus não deixou essa brasa apagar. Você entende que Jó, ele teve experiências com Deus, e não foram poucas não. Por quê? Porque fez ele entender que tudo que ele tinha era de Deus, e tudo que Deus estava dando em dobro para ele também vinha de Deus. Mas Jó lá no coração, ele tinha certeza que Deus ia reverter a situação dele. Você sabe. Você às vezes até acorda desanimado, achando que nada vai acontecer. Mas você sabe que esse desejo aí, ele vai se tornar realidade. A luz, ela vai brilhar nos teus caminhos. Vai.
Você vai olhar e você vai ver a luz no meio dessa escuridão. Sabe aquele dia chato, tudo parado, nada acontece? Às vezes acontece isso comigo, sabe? Eu faço planos, mas me dá um desânimo, uma coisa assim inexplicável. Sabe o que é isso? São setas. E você tem que repreender. Ora ao Senhor, Senhor, eu repreendo em teu nome toda investida, toda seta, toda inveja, porque a inveja também faz isso, sabia disso? Às vezes você acorda aí, ai Senhor, estava tão bem, hoje estou tão mal, o que está se passando? Inveja. As pessoas têm inveja de você, como você fala, como você veste. Se você está progredindo na sua vida financeira, os olhos estão aí ativos, olhando para você. Então a gente tem que repreender esse espírito de inveja que está aí corroendo você aos poucos. Aí você sente, sabe? A sua carne sente. Aí você fica doente, ou você não está bem disposta, aí você acorda, você fez vários planos um dia, né, no dia anterior. Aí quando chega esse dia, parece que nada dá certo. É aí que você tem que usar a sua arma espiritual e repreender. É repreender, sabe? Porque isso são investidas do inimigo para te fazer parar. Às vezes você está aí falando com alguém que você nem sabe, mas tem inveja de você e deseja aquilo que você tem. Mas o nosso Deus revela o oculto e escondido. Então, quando você sente essas coisas, é orar e repreender, orar e repreender. Mas eu entendo aqui que se eu me deleito no Senhor, eu vou ter satisfação nele. Porque nosso Deus, ele é tão cuidador, cuida mesmo, cuida assim de detalhes que você esquece, mas ele não esquece. Então Deus está falando para você. Você vai orar a mim, eu vou te ouvir, e os votos que você um dia fez, você vai pagá-los, porque talvez dentro de você já tem pessoas que já fez até votos. Se Deus entregar isso para mim, realizar o desejo do meu coração, eu vou fazer assim, assim. Então te prepara, porque você vai pagar os seus votos que fez para com Deus. Ana pagou. Foi lá entregar Samuel para o profeta Eli. Ela cumpriu. Isso é sinal do quê? Pagar votos é bom. Sabe por que é bom? É sinal que Deus cumpriu o desejo do teu coração. Então não tenha isso como ruim. Pagar votos é bom. É sinal que Deus está prosperando o seu caminho e está realizando coisas que um dia você pediu a Ele. Então Deus está falando para você, todo desejo que não é de mim, eu não permito que fique. E vocês têm que ter entendimento, que tem gente que fala assim, eu tenho desejo totalmente fora da palavra. Não é de Deus. O que sai fora da palavra de Deus não vem de Deus. Agora, tudo aquilo que é para bem, para edificação, ajudar, transformar, tudo que está baseado em cima da palavra de Deus, você só tem tendência a realizar isso que está dentro aí, que Deus está colocando dentro de você. Agora, coisas ruins, desejos ruins, carnais, a luz não vai brilhar no teu caminho. Sinto muito te dizer isso. Talvez tem pessoas que estão pedindo coisas aí, né? Você está de olho no namorado da sua amiga e você está falando assim, tomara que termine. Se terminar, esquece isso. Deus tem coisa melhor para você. A luz vai brilhar no seu caminho, mas de outra forma, não da forma como você quer. É a luz de Deus. E a luz de Deus é a luz da palavra, é a luz da verdade. Quem vai prevalecer? Porque há muitas luzes. Há muitas luzes artificiais. Mas nós estamos a falar de uma luz viva, uma luz verdadeira, que é Deus. Essa é a verdadeira luz. Então, a luz que vai brilhar no seu caminho é a vontade de Deus. Então, tem pedidos de pessoas aqui que não vão se tornar realidade mesmo, porque não é a luz viva do Pai. É uma luz artificial. São pensamentos que não provêm de Deus. São desejos que você sabe que estão totalmente fora da vontade do Pai. Não acontecerão, porque Deus tem apreço à sua alma. O maior desejo que Deus quer que se torne realidade na sua vida é a sua salvação. As coisas materiais, Deus tem alegria em realizar na sua vida? Com certeza. Ele quer que você seja realizado, quer que você tenha alegria nas coisas.
Deus quer que você seja bem-sucedido, mas a maior satisfação de Deus para conosco aqui nesse mundo é a nossa salvação nele. Então você tem que entender que se você está fora do propósito, não vai se tornar realidade. Mas se você entra e se deleita no Senhor e se satisfaz da vontade dele, a luz ela vai brilhar nos teus caminhos. Se você projetar alguma coisa no Senhor, pode ficar tranquilo, vai sair bem, vai dar certo. E uma coisa, quando Deus fala conosco e Deus pede para que nós façamos alguma coisa, Ele nos garante. Ele não nos deixa só, não nos deixa desamparado, não. Ele, quando falar alguma coisa para você, vai sem medo. Eu sempre falo isso porque eu sei, eu tenho muitas experiências com Deus em relação a isso. Eu sou uma prova viva daquilo que eu estou falando para você. Deus pedir para fazer e Ele me garantir, vai que eu sou com você. Pronto, peguei a palavra e fui. E Ele me desamparou? Não me desamparou. Esteve comigo todo o caminho, do começo ao fim, segurando as minhas mãos e me levando. Então o Espírito Santo de Deus está falando com você. Os desejos que estão no seu coração, que são meus, não te preocupes, porque eu vou realizar um a um e você vai entender que eu sou Deus que realizo sonhos. Deus realiza sonhos, viu, gente? Realiza. Deus realiza sonhos. Lembro de um testemunho de uma irmã que já estava com uma idade, né? Na cabeça dela disse que estava com a idade avançada, estava com mais de 30 anos, queria casar. E ela disse que ela não conseguia casar. Aí um pastor que foi na igreja dela, chegou lá na igreja, e o pastor dela falou assim: olha, irmão, ore por essa irmã, que já há muito tempo que ela está à procura de casar, e ela não consegue, não casa, não aparece ninguém. E ela está muito desanimada, porque ela queria se casar. Aí aquele pastor fala assim: irmã, e como é que você faz a sua oração a Deus? E ela respondeu, ele falou assim: mas como é que você quer o seu marido? Você já disse para o Senhor como é que você quer seu marido? E ela respondeu: Senhor, pastor, eu quero me casar, seja como Deus quiser. E aquele pastor, ele colocou tipo um ponto: não é como Deus quiser. Deus quer ouvir da sua boca. Eu já falei sobre isso, que a nossa palavra tem poder e o que sai da nossa boca no mundo espiritual tem ali um mover muito grande. Entendeu? Se há uma ação aqui na terra, há uma reação no mundo espiritual. E aquele pastor ensinou ela a orar. Você vai pegar um papel e você vai escrever as características do seu marido. E você vai escrever aquilo que você quer de Deus, porque Deus é poderoso para realizar desejos do coração nos mínimos detalhes. E o jeito que você quer seu marido, alto ou baixo? E ela: eu quero alto. Bonito ou feio? Eu quero bonito. E começou a colocar as características. E o dom dele? Você quer que ele tenha algum dom? Eu queria tanto que meu marido fosse músico. E ali ela escreveu aquela carta, né, e guardou aquilo com ela e apresentou diante de Deus. O pastor foi embora para a cidade dele. Passado um ano, ele voltou para ministrar na mesma igreja. E veio aquele pastor daquela igreja e falou assim: olha, lembra daquela irmã que o senhor orou para casar? Ela já se casou. E ele: então, como é que aconteceu? Lembra que quando o senhor pediu para ela escrever no papel as características, como ela queria? Pois é, houve um evento aqui na nossa igreja e uma outra cidade, veio um jovem de outra cidade com um professor tocar na nossa igreja. E aquele homem era muito bonito. E todas as meninas da igreja estavam de olho nele, doidas para casar com ele. Mas ele não tinha olhos para nenhuma delas. Ele só tinha olhos para ela. Era ela. E eles começaram a se conhecer. E em menos de 2 meses ele pediu ela em casamento e se casaram. E olhando as características dele, é igual, né? Foi igual aquilo que ela tinha pedido ao Senhor. Então Deus realiza desejos no nosso coração nos mínimos detalhes? Sim. Por quê? Porque é um ato de fé. Eu estou chegando diante de Deus e estou falando: Deus, se o Senhor puder, né? Aí a gente já começa a falar errado, porque Deus pode todas as coisas. Mas se eu usar, Senhor, se o Senhor quiser, eu quero assim, assim, assim. E apresentar diante do Senhor
e deixar Ele fazer, porque Ele responde orações, e se as suas orações estão baseadas em cima da palavra de Deus, a luz, ela brilhará no seu caminho. Amém? Fica com essa palavra no teu coração. Eu sei que Deus falou aqui com vidas. Você não fica desanimado. Os desejos que estão aí ardendo dentro de você é Deus acelerando o processo para você ir atrás e buscar e confiar, porque Ele vai fazer e Ele já está fazendo por você. Assim diz o Senhor para você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Amém? Fica na paz do Senhor. Um beijo forte no seu coração. Amém.